Ainda sobre o conflito no Irã, em meio a novos ataques e temores de que o cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos possa acabar, a Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto que limita os poderes de Donald Trump em relação a essa guerra, esse conflito. A medida representa um revés para a Casa Branca no Congresso. Para falar sobre os possíveis desdobramentos políticos e econômicos dessa decisão, desse projeto da Câmara norte-americana e os impactos no modo de agir do presidente Donald Trump, a gente conversa agora com o Thiago de Aragão, CEO da Arco Advice Internacional. Thiago, obrigado por estar com a gente aqui nesta quinta-feira. Qual a tua leitura sobre esta reação, este desejo da Câmara americana em tentar cortar as asas de Donald Trump? Te parece uma reação natural diante de um presidente que parece cruzar a linha ali do que ele poderia fazer? Thiago, boa tarde. Boa tarde. Não, natural não é, até porque a influência e o controle que o Trump tem em cima da ala republicana da Câmara dos Deputados é muito, muito forte. Mas tem dois elementos aí que chegaram com uma força muito grande. E o principal deles é a pressão inflacionária, é um desses elementos. E o segundo são as eleições de final de ano, que afeta diretamente cada um dos parlamentares que estão presentes na Câmara dos Deputados. Esses dois temas eles estão entrelaçados porque eles são a incerteza em relação à inflação e a incerteza em relação às eleições, ao resultado que os republicanos poderão obter nas eleições de fim de ano, surgiram quase que exclusivamente por conta dessa guerra. Se não tivesse a guerra, a pressão inflacionária seria menor, principalmente na área dos combustíveis, e a confiança dos republicanos de que eles conseguiriam se sair bem da eleição no final do ano e manter o controle nas casas seria muito maior. Então, isso é um reflexo muito grande das incertezas que foi gerada pelo presidente Trump a partir do momento que ele inicia uma guerra com o Irã. Então, Thiago, dá para dizer que te parece que esta iniciativa, esse apoio dos deputados a essa limitação dos poderes do presidente americano tem como pano de fundo muito mais o que pode acontecer nas eleições de meio de mandato do que uma discussão jurídica, legal, legalista sobre até onde vai a caneta do presidente dos Estados Unidos. Exatamente. Isso o impacto é quase que exclusivamente político, e aí tem um aspecto econômico por conta da pressão inflacionária. Mas isso é circunstancial, isso não é necessariamente porque passaram a rever a extensão da influência e do poder do Donald Trump em relação a isso. Na verdade, é uma releitura onde cada um quer cuidar do seu. Sim. E o receio de que eles possam não conseguir a reeleição ou a eleição de determinados republicanos em alguns condados mais disputados, que isso fique por conta da guerra. Então, essa ação que foi estimulada por membros do Partido Democrata, ela acabou tocando muito mais nos interesses particulares dos republicanos que votaram a favor do que necessariamente num descrédito em relação ao presidente Trump. E, Thiago, a inflação já recentemente influenciou de maneira bastante evidente o resultado das eleições que levaram Donald Trump de volta à Casa Branca. O tema inflação acabou sendo um grande assunto naquela eleição. E neste momento, a inflação volta a pesar sobre o bolso das famílias americanas e, neste caso, com um governo diferente, pouco importa. O consumidor joga a culpa no colo do incumbente. Essa é a leitura, de maneira simplificada, do eleitorado americano. Exatamente. Primeiro que não é um eleitorado, assim como na maioria do mundo, não é um eleitorado com uma sofisticação profunda de análise sobre os impactos inflacionários. E não precisa ser. É um eleitorado que ele reage muito, muito diretamente aos impactos da inflação e das decisões do governo, sejam elas diretas ou indiretas, na sua vida, ao seu redor.
O impacto inflacionário em cima da bomba de combustível é aquilo que há de mais óbvio para que o americano ele sinta esse impacto. E existe uma correlação, um nexo causal de simples compreensão, que é o valor da gasolina na bomba e o fechamento do Estreito de Hormuz, que é demonstrado de uma forma sistemática pela imprensa americana, independente do posicionamento dessa imprensa. Então, essa correlação se tornou muito simples para o americano eleitor do Trump ele entender que o preço do combustível é diretamente afetado pela guerra. A guerra não tem uma solução. O Trump ele é percebido, ou ele se fez ser percebido como o maior negociador do mundo. Então, essa ausência de negociação favorável aos Estados Unidos e que acaba impactando no preço da bomba da gasolina, faz com que cada deputado republicano, temendo a sua própria reeleição, tome essa ação. E por que Donald Trump, ao perceber seus índices de popularidade piorando e essa insatisfação popular, não tenta, partindo dele mesmo, do executivo, dar fim a esta guerra? Porque, eventualmente, carimbaria nele a figura de um carimbo de loser, e esse passa a ser o impeditivo para que Donald Trump termine a guerra em termos práticos, Thiago? Porque ele não consegue mais. Porque existem dois personagens na guerra, um é o Irã e o outro é Israel, que de uma forma que muita gente não compreende por conta do nosso imaginário de décadas, mas não compreendem que esses dois atores eles têm comparativamente mais poder de decisão hoje em relação à guerra do que os Estados Unidos. E por mais difícil que seja compreender isso, porque no nosso imaginário os Estados Unidos ele é praticamente onipresente e onipotente na capacidade militar, não é assim que funciona. O Irã nunca foi invadido por terra na sua história. Ele sabe disso. E o Irã ele tem uma capacidade de controle do Estreito de Hormuz que ele consegue afetar diretamente, não é indiretamente, é diretamente o preço da bomba em Kentucky, no Alabama. Não existe mais uma barganha aberta e ampla para os iranianos em relação aos americanos, porque essa barganha ela acaba sendo o grande ponto de inflexão, ou seja, os Estados Unidos não têm mais o que bombardear, a não ser que ele comece a bombardear alvos civis. O Irã sabe disso. Então, sabendo disso que quando você não tem mais o que perder, você se torna mais corajoso no seu processo de decisão, o Irã sabe que se estender isso para o máximo possível, ele vai conseguir concessões antes inimagináveis com os Estados Unidos, como a liberação de bilhões e bilhões e bilhões de dólares que estão congelados em contas americanas. Então o Irã sabe que ele pode ser muito mais preciso no seu processo de negociação do que os Estados Unidos. Aí entra a questão de Israel. Na percepção de Teherã, Israel é o sócio majoritário e os Estados Unidos é o sócio minoritário nessas operações. Eles entendem que uma negociação com os Estados Unidos pode não impedir os ataques ou as ações de Israel num futuro próximo. Então, do lado iraniano, o que eles fazem? Eles casam o processo de negociação com os Estados Unidos com uma ação de Israel em relação ao Hezbollah, que é o seu posto avançado no Líbano. Esse processo testa duas coisas: a real capacidade do Trump de influência em Israel. Será que o Trump consegue mesmo convencer Israel a parar de atacar o Hezbollah? Essa é uma pergunta que fica. E segundo, ele resolve dois problemas ao mesmo tempo, que é, para a opinião pública interna iraniana, é comprovar que Israel e Estados Unidos agem juntos. Como existe mais raiva em relação a Israel do que em relação aos Estados Unidos na sociedade iraniana, isso casa bem para o regime iraniano poder voltar a tentar ter um apoio popular. Thiago, partindo do pressuposto que a cabeça de Donald Trump é algo absolutamente insondável, mas te parece que após essa decisão da Câmara de tentar limitar o poder da caneta de Donald Trump, será que a gente poderia entrar numa fase de mais estabilidade em termos geoeconômicos, geopolíticos, já que Trump ficaria um pouco, em tese, receoso, um pouco limitado no seu escopo de atuação? Ou
pode ser o contrário. Ele pode dobrar a aposta e tentar gerar ações ainda mais duras e contundentes. Olha, o Trump ele demonstra de que ele tem um estilo de dobrar a aposta, né? E não de aceitar aquilo que as instituições impõem sobre ele. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Trump ele governa muito mais por intenção do que por execução. Se nós compararmos tudo aquilo que o Trump promete versus o que ele entrega, existe uma disparidade muito grande. E grande parte do apoio ou repulsa que existe em relação ao Trump se dá em cima das intenções dele, mais do que necessariamente das execuções. Eu não estou limpando a barra das execuções, mas existe uma proporcionalidade maior em relação às intenções do Trump. Quando ele fala da Groenlândia, quando ele fala de Cuba, quando ele fala de retirar o petro à força, como ele fez com Maduro, tudo isso são demonstrações de intenção que ele ganha pontos por um lado e pode perder pontos do outro. Essa ação do Congresso certamente não vai limitar a forma do Trump agir e falar em relação às suas intenções, porque essa é a forma dele, ele não vai mudar. E segundo, existe uma lógica por trás. O Stephen Miller, que é um dos assessores mais importantes do Trump, ele é o subchefe de gabinete da Casa Branca. Ele é um assessor do Trump que ele acredita muito em agir primeiro e depois da ação lidamos com isso juridicamente da forma que for necessária. Então, esse pensamento é o que vem regendo Trump desde o início, ou seja, ações que são contestadas pelo Supremo ou por outras cortes, mas no momento que elas decidem que, numa decisão não favorável ao Trump, o ato já aconteceu. E desfazer esse ato é muito complicado. Então, dificilmente essa ação do Congresso vai ser suficiente para frear ou mudar a forma do Trump de agir. Nesse cenário, o que poderia ser um dobrar a aposta para Donald Trump em junho de 2026? Olha, o Trump ele pode voltar numa carga muito grande em relação às tarifas. Isso é algo que ele vai fazer. Um alvo fácil para ele, mas aí existe uma diferença entre alvo fácil e alvo que leva tempo para ser executado. Os dois podem seriam a mesma coisa. No caso, por exemplo, de Cuba. Cuba seria um alvo relativamente fácil e seria também um alvo que tomaria grande parte do tema na política externa do Trump. O Trump ele não tem uma característica necessária de terminar aquilo que ele começa na política externa. Por exemplo, questão tarifária. Hoje há muito mais indecisão em relação a isso do que certezas. Existem inúmeros clientes meus do mundo inteiro que pensam o seguinte: bom, existe uma tarifa do Trump, mas a corte retirou a validade da tarifa. Eu mando ou não mando o meu produto para os Estados Unidos? Então, essa é uma pergunta. A questão da Groenlândia é uma que, de um dia para o outro, deixou de existir. A própria Venezuela, não houve uma mudança de regime na Venezuela. E nesse ponto, o Trump ele tem razão. O que houve foi uma mudança de comportamento do mesmo regime em relação a um tema: royalties e acesso a petróleo. Então, iniciar um processo é algo que chama muito a atenção do Trump, porque isso se sobrepõe às ações anteriores dele. Então, ele não é julgado necessariamente pela falta de conclusão de uma ação anterior. Ele é julgado pelo início da nova ação. Esse início da nova ação pode vir a ser Cuba, pode vir a ser alguma outra operação no mundo, onde, agora Cuba é o mais provável, onde esse passa a ganhar o tempo, a ação e uma narrativa favorável para o seu eleitorado. Então, Thiago, é interessantíssimo isso que você está nos trazendo, que Trump parece um corredor de 100 metros, assim, ele não gosta muito de maratonas, ele gosta de pequenos desafios que o motivam. Então, se a gente observar os grandes atos de Donald Trump nesse segundo mandato, tivemos ali as tarifas, que ficou numa nuvem ali, numa coisa que, num lusco-fusco, sem uma decisão muito clara. O Irã também sem uma vitória óbvia. E, eventualmente, se ele dobrar a aposta e tentar uma nova frente de atuação, por exemplo, na ilha de Cuba, vai acabar sendo
este último sprint, essa última corrida de 100 metros que vai acabar definindo se os republicanos vencem ou não as eleições de midterms? Pode vir a ser, porque existe uma diferença. Quando você age, isso qualquer indivíduo em qualquer área, é muito mais fácil você ser objetivo a curto prazo, e muito mais lógico você ser subjetivo a longo prazo. Né? Então, a longo prazo, você capitaneia todas as suas decisões em cima de um valor amplo, de um valor maior, que é exatamente o que o Trump faz. Então, quando ele se perde numa argumentação de longo prazo, os valores americanos são os temas centrais dessa narrativa. Quando ele age em cima de um objetivo de curto prazo, aí você tem objetivos mais claros, como, por exemplo, acabar com o programa nuclear ou retirar a capacidade de mísseis do Irã. O problema são quando eles se misturam. Então, hoje no Irã, nós não temos certeza se existe se o objetivo de curto prazo foi atingido, e nós estamos sendo aos poucos levados a crer que o objetivo, na verdade, é subjetivo de longo prazo. Democracia, retirar um regime, ou prejudicar um regime que é intrinsecamente mau, ou eliminar o risco nuclear na região. Com Cuba, você traz um objetivo fácil, de curto prazo. E esse objetivo de curto prazo, ele oferece uma janela que é hábil, né, possível para ser executada até antes da eleição. E você ainda pode jogar elementos pró-Estados Unidos e subjetivos, como redemocratização, eliminar um posto inimigo em relação aos Estados Unidos. Então, Cuba traz muito mais vantagem em relação a uma operação dessa do que o próprio Irã. Desde o início, o Irã já prometia que seria algo extremamente complexo e certamente fadado a não dar certo. Tiago, para a gente terminar essa conversa interessantíssima, eu queria um resumo do que vocês da Arco Advice têm dito para os clientes, sejam eles empresas, corporações ou investidores, em como agir diante desse mundo tão incerto e a cabeça insondável de Mr. Trump. O que vocês têm dito aos clientes da Arco Advice sobre atuar nos Estados Unidos, com fazer negócios? Olha, eu sei que existe sempre aquela percepção do copo meio cheio, do copo meio vazio, mas o principal ponto é entender que nem tudo que o Trump fala nós temos que levar isso literalmente. Óbvio que você ser o presidente da maior potência do mundo, até as coisas subjetivas que você fala trazem um impacto na bolsa, trazem um impacto na confiança do investidor, na confiança do consumidor, etc. Mas é importante entendermos que a cabeça do Trump ela se dá numa constante relação de teste com o consumidor, com o ouvinte, com o investidor, onde ele joga inúmeras possibilidades e a reação em relação a essas possibilidades é o que dita o próximo passo dele. Então, quando ele toma uma ação onde a reação é muito negativa, ele tende a abandonar, como foi o caso da Groenlândia, como foi o caso de uma invasão por terra na Venezuela, ou até mesmo uma invasão por terra no Irã. Por quê? Porque quando essa ideia foi ventilada, a reação foi horrorosa ao mesmo tempo. Agora, o Trump ele também joga ideias que são percebidas como positivas por parte de alguns investidores. Isenção de impostos para determinadas áreas em determinadas indústrias. Então, por mais que existem investidores hoje que não gostam da retórica do Trump, que sabem que o Trump traz incerteza num determinado compartimento, ele traz algumas oportunidades em outro compartimento. E esse é o segredo. É você separar os temas e não necessariamente deixar que um tema contamine o outro o tempo todo. Ele pode contaminar sim, mas que isso seja feito de uma forma muito analítica e sem emoção. E hoje em dia, na polarização nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, onde quer que seja, é muito difícil para alguém retirar a emoção na hora dessa leitura polarizada. Sensacional. É um presidente dos nossos tempos, né? Dos tempos de rede social. Não dá para negar como Donald Trump é muito símbolo
deste momento que a gente vive no planeta. Tiago de Aragão, CEO da Arco Advice Internacional, obrigado pela conversa, pela verdadeira aula aqui a Pensata sobre o momento dos Estados Unidos da América. Obrigado, meu caro. Bom finzinho de semana. Obrigado a você, um grande abraço e bom fim de semana. Tchau, tchau.